Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário e nesse vídeo eu trago para vocês uma lista especial de 5 livros que eu amo e simplesmente você precisa ler até o final do ano, que são obras-primas da literatura que vão te envolver, vão te emocionar, deixar você grudado no livro. Tem livro também para você se divertir, dar boas risadas, enfim, são leituras que prometem transformar você como leitor, como pessoa, porque no final das contas a gente acaba aprendendo com cada uma delas. E eu vou começar falando dele, Dom Quixote, essa obra-prima da literatura que segue conquistando gerações de leitores. É um livro muito lido, admirado, estudado, e se você ainda não leu, eu espero que ele também te conquiste assim como ele me conquistou. Eu amei conhecer o personagem Dom Quixote, aliás, se eu não me engano, o nome dele é Alonso Quixano. Ele é um fidalgo que depois de ler muitos romances de cavalaria, ele acaba perdendo o juízo e resolve se tornar o cavaleiro andante Dom Quixote. E ele vai sair em busca de aventuras e também lutar em nome da justiça contra os seus inimigos. Por sinal, esses inimigos e as aventuras, elas são criadas da mente dele, da imaginação dele, porque ele distorce tudo aquilo que ele vê, ele distorce a realidade e imagina, né? Ele cria várias situações que colocam ele em perigo. Ele também arruma muita confusão por onde ele passa, ele enfrenta até mesmo gigantes, que na verdade são moinhos de vento, uma das passagens mais famosas da literatura. Então aqui nesse livro maravilhoso a gente vai acompanhar as aventuras e as desventuras dele e do seu fiel amigo e companheiro Sancho Panza, que é uma figura tão engraçada quanto Dom Quixote, mas no caso de Sancho Panza, ele parte para essa aventura mais por interesse e também pela promessa de riqueza. Então ele acha que no final das contas ele vai sair ganhando com toda essa jornada. E ele está lá ao lado de Dom Quixote, tentando mostrar para ele que aquilo que ele está vendo não é bem o que ele pensa, não é o que ele imagina, e é muito divertido acompanhar esses dois personagens. Uma das melhores duplas da literatura, se não a melhor. E aqui a gente encontra histórias engraçadas e trágicas também. Então, ao mesmo tempo que você dá boas risadas, você também se emociona. E Dom Quixote, ele é uma sátira das novelas de cavalaria e também é o marco do romance moderno. Ele vai inaugurar o romance moderno. E Miguel de Cervantes, ele eternizou esses dois personagens que são únicos e marcantes. E é impressionante a personalidade forte de Dom Quixote. Ele é fiel aos valores dele, ele acredita nos seus ideais da forma mais obstinada e ele está determinado em realizar seus grandes feitos, né? Mas esses feitos, eles acabam sendo infrutíferos. Então é um personagem que tem senso de justiça, ele tem muita coragem, muita bravura. É um livro que tem um tom divertido, envolvente, uma leitura muito prazerosa, muito agradável, que eu amei ler. Então é aquele tipo de livro que você vai rir e também você vai pensar sobre alguns temas que vão aparecer aqui, como, por exemplo, realidade, loucura, dentre muitos outros assuntos que surgem aqui no decorrer da nossa leitura. Por isso, se você ainda não leu, ainda dá tempo de você se organizar e ter Dom Quixote na sua lista de leituras concluídas. Em segundo lugar, temos Jane Eyre de Charlotte Brontë, um dos maiores clássicos de todos os tempos. Confesso que quando eu peguei esse livro para ler, eu não fazia ideia do que era esse livro, qual era a história dele. Eu sabia que em algum momento eu ia pegar ele para ler, por ser um grande clássico, um livro muito amado, recomendadíssimo pelos leitores, até que eu fui atraída por essa capa linda e resolvi pegar ele para ler. E falar para vocês que ele me conquistou já nas primeiras páginas. Eu lembro que eu não conseguia parar de ler, eu li direto até a primeira parte do livro, se não me engano são os 10 primeiros capítulos, e foi assim no decorrer de toda a minha leitura. Eu queria continuar lendo o livro para saber o que ia acontecer com os personagens, até que quando eu estava lá pelas tantas, chegando na reta final do livro, eu não conseguia desgrudar, e eu lembro que eu avancei a madrugada lendo até terminar a leitura, porque eu não iria conseguir dormir sem saber o desfecho dessa história. E eu amei esse livro desde o começo, eu vibrei também com a história até o final. Um livro também com uma escrita belíssima, cheio de citações,
pensamentos excelentes. E é aquele tipo de história que você fica com ele na cabeça, porque são personagens e também a história ela é muito marcante. É uma história que emociona, que te envolve. Além disso, ele tem um ritmo dinâmico. E quando a gente termina a leitura, a gente fica com aquela sensação de querer mais, de querer continuar acompanhando a vida desses personagens. Eu não queria que a história acabasse, porque eu já estava acostumada a pegar esse livro para ler diariamente, ter a companhia dos personagens. Então foi uma experiência maravilhosa. Então aqui a gente acompanha a Jane Eyre desde quando ela era criança. Ela é uma menina órfã, teve uma infância muito difícil. Ela morava de favor na casa da tia, junto com os primos, e ela era muito maltratada. Então, desde o começo, desde essa época, a gente percebe o quanto que ela tinha uma personalidade muito forte, porque desde criança ela enfrentou muitas adversidades, então ela aprendeu desde muito cedo a se defender, e aí ela vai se tornar uma mulher muito forte, muito independente, nessa tentativa de encontrar o seu lugar no mundo, no caso sendo ela mesma, e não se deixando levar pelas convenções sociais. Então a gente conhece a fase da educação dela no orfanato, que é extremamente rígido, momentos também em que ela trabalhou como governanta numa mansão, e a partir disso a vida dela muda completamente. A gente acompanha também o romance com o misterioso Rochester, um romance muito estranho, por sinal. Enfim, a gente acompanha o crescimento da personagem, as mudanças e as reviravoltas que acontecem na vida dela, ou seja, é um livro perfeito, maravilhoso e eu super recomendo. O próximo da nossa lista é Crime e Castigo, do Dostoiévski, esse que é um dos grandes romances da literatura russa e será a nossa próxima leitura coletiva aqui no canal, no Clube de Membros. Então já aproveito essa oportunidade para deixar um convite para que você participe dessa leitura, se você ainda não leu, ou caso você já tenha lido, também reforço o convite, porque com certeza é um livro que vale a pena reler. Por sinal, essa vai ser a minha terceira leitura, e eu quero mais uma vez reencontrar Raskolnikov. E nós estamos na fase de pré-inscrição, que vai até o dia 31. As inscrições, elas começam dia 1º de agosto e vai até o dia 4, e o início da nossa leitura coletiva vai ser no dia 5 de agosto e vai durar agosto e setembro, lá por volta do dia 23. Bom, o formulário e as informações elas estão aqui na descrição do vídeo. E se eu fosse você, não perdia essa oportunidade, porque esse aqui é um livro ótimo. Crime e Castigo é um dos grandes romances do período maduro de Dostoiévski. E a gente acompanha todo o psicológico de Raskolnikov, que é o ponto central da obra. Ele carrega dentro dele, dentro da mente dele, uma ideia fixa, e por conta dessa ideia que ele tem, que martela ali na mente dele e que ele vai colocar em prática, ele acaba ultrapassando todos os limites da lei, da moral, e a partir daí que a gente vai acompanhar os dilemas de Raskolnikov, suas angústias, dentre muitas outras explosões de sentimentos e emoções, como por exemplo, paixões torturantes e febris, os conflitos internos que ele tem. Aqui nessa obra, e geralmente nas obras do Dostoiévski, é tudo muito intenso, perturbador, inquietante. As situações elas são levadas ao extremo, ao limite. Então, ao longo aqui do livro, a gente acompanha essas oscilações do estado emocional e psicológico de Raskolnikov. E é um livro também que envolve crime, envolve investigação policial, tem humor, tem mistério, tem história de amor, tem reflexões filosóficas, enfim, tem um pouco de tudo. E é uma grande obra pra gente ler e conhecer. E no final das contas, você, ao longo da narrativa, vai acabar torcendo para que Raskolnikov ele consiga escapar de toda essa situação. Muito bom, excelente. Eu estou muito animada para começar a leitura. Indico também que você não passe 2024 sem ler Charlie Dickens. E o livro dele que eu recomendo nesse vídeo é Grandes Esperanças, porque apesar do tamanho dele ser um calhamaço, é uma leitura muito fluida. A história ela te prende, ela te conquista, e isso já nas primeiras páginas, porque a gente tem aqui a famosa abertura do protagonista Pip nos pântanos, e como que desde esse episódio a vida dele muda completamente. Ele vai de um menino órfão que teve uma infância pobre, criado rigorosamente de forma rígida pela irmã, mas um menino que tem sonhos, expectativas, esperanças de se tornar um cavalheiro, de conquistar o amor de uma moça que é chamada Estela, até o momento que ele herda de maneira
maneira inesperada uma grande fortuna. E com isso ele vai passar por diversas situações, muitas experiências que vão deixar ele diante de dilemas morais, de decisões importantes. E tudo isso vai formando o caráter dele e a gente acompanha como que vai ser esse amadurecimento de Pip. Só digo pra vocês que é uma história muito interessante, com muitas reviravoltas, com personagens que são memoráveis. Mas falando de modo geral, né, nessa obra, Dickens, ele representa bem a realidade, ele faz isso de maneira bem precisa, porque ele vai tratar fielmente aqui dos problemas sociais da época vitoriana, e ele vai fazer isso apresentando pra gente cenas do cotidiano desses personagens, mostrando, por exemplo, as desigualdades, as injustiças, as péssimas condições de vida e de trabalho das classes operárias. Vai falar também aqui das moradias insalubres. Por exemplo, o personagem Joey, que é o cunhado de Pip, é um desses exemplos em que retrata a dura realidade dos trabalhadores. Mostra também a falta de oportunidade de conseguir um trabalho. O livro também aborda o tema da perda da infância, e muitas vezes a criança ela tem que trabalhar cedo para poder sustentar a família. Aqui nesse livro ele também faz críticas sobre a rígida divisão de classes presente na sociedade vitoriana. Temos personagens aqui de diferentes origens sociais e nós vamos observar como que eles interagem no decorrer da história. Então Pip, ele herda essa fortuna, mas qual vai ser o preço que ele vai ter que pagar para poder se integrar nessa sociedade, fazer parte dessa alta sociedade? O que ele vai ter que abrir mão? O que ele vai desprezar, deixar para trás? Quais serão as suas escolhas? Será que de fato ele consegue alcançar essa ascensão social, né? Já que nesse contexto a aquisição de riqueza ela não é suficiente para poder quebrar as barreiras sociais que são impostas na sociedade vitoriana. Essa aceitação, na verdade, ela depende de outros fatores como nascimento, educação, comportamento, e isso são coisas difíceis de alterar, e por isso ele acaba rejeitando o seu passado, a sua origem. Ele, por exemplo, quer conquistar o amor de Stella, que é uma moça que faz parte dessa alta sociedade, mas ao longo do livro a gente vai ver que essa relação ela é marcada pelo desprezo, pelo preconceito que ela tem por ele. Então esse comportamento dela lembra Pip da sua inferioridade social. Então ela vai desde o começo desdenhar ele, humilhar ele, enfim, dentre vários outros temas interessantes que a gente encontra aqui em Grandes Esperanças. E ele faz isso de forma muito envolvente e emocionante. Simplesmente eu fiquei muito feliz em ter lido Grandes Esperanças, por isso eu indico para vocês que não deixe passar desse ano. Por fim, um outro livro incrível que se você ainda não leu, vale a pena ler, é O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. E esse é o mesmo caso de Grandes Esperanças, que apesar do tamanho, é uma história que tem muita ação, muitas intrigas, muitas reviravoltas, que vão manter você preso do início até o fim, até mesmo porque na época ele foi publicado de forma episódica, né, no formato de folhetim. Então ele termina os capítulos com acontecimentos intrigantes que não tem como. Ele consegue manter ali o suspense, manter o leitor interessado e com vontade de continuar a leitura. Isso acaba mantendo o ritmo dinâmico do livro. Eu também gostei muito do contexto histórico. O romance ele é ambientado na Era Napoleônica e também na restauração da monarquia na França. Eu lembro que quando eu peguei esse livro para ler, eu me interessei em estudar esses períodos críticos da história da França. Isso é algo que eu amo em livros de ficção. Então essa obra ela me fez aprender mais sobre história. Até mesmo porque esses acontecimentos históricos, eles vão influenciar diretamente no destino do personagem de Mondante. Ele vai ser preso injustamente e depois que ele consegue sair da prisão, a história ela ganha ainda mais emoção porque ele está sedento por vingança contra aqueles que armaram para ele, né, destruindo a vida dele, destruindo os sonhos dele. E ele vai planejar essa vingança de forma bem meticulosa, ele vai ficar obcecado em colocar o seu plano em prática. E vamos acompanhar exatamente isso, essa transformação de Edmond Dantès, que antes era um jovem marinheiro ingênuo, e agora o incansável e sofisticado Conde de Monte Cristo. E para executar a sua vingança, ele vai assumir diferentes personagens, também ele se envolve em situações das mais mirabolantes. Eu ficava muito curiosa para saber como é que ia sair delas, e era muito divertido porque ele saía muito bem. Fora que aqui a gente encontra um cenário muito rico, muito variado,
variado, diversificado, tanto pelos diferentes lugares em que Dante ele viaja, como também porque o livro ele tem uma grande quantidade de personagens secundários e cada um deles tem a sua história própria que correm paralelamente com a narrativa principal. Enfim, dentre muitos outros temas que a gente encontra aqui, com certeza vale a pena você ler e conhecer, porque isso aqui é demais, isso aqui é magnífico e não pode passar de 2024. Bom, então é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários qual livro que você acha que não deve passar desse ano de 2024. Me diz também se você já leu algum desses livros que eu mostrei, se tem algum na sua lista de leitura. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigada pela companhia e até a próxima.